Boa noite, pessoal. Hoje vou apresentar para vocês as teorias da inflação. Bom, a inflação é basicamente um aumento generalizado da moeda. A moeda aumenta enquanto os preços gerais de preços são tomados como uma grande perda. A moeda é que vai perdendo valor. É como se ela perdesse parte da sua estrutura aonde ela se mantém. A moeda, basicamente, vocês viram já em aulas passadas, que elas têm três básicas funções. Unidade de medida, serve como instrumento de troca e reserva de valor. O que ela perde na inflação? Ela perde essa sua reserva de valor. Então, a inflação é uma perda dessa reserva de valor. Então, a moeda começa a valer menos. Isso faz com que todos os ativos da economia, basicamente aqueles ativos que a gente tem como empresas, como o nosso salário, como o que acontece com as famílias, principalmente de baixa renda, que dependem de salário, elas perdem muito valor do poder de compra desse salário por causa da inflação. Existem três grandes teorias sobre o que causa esse fenômeno que afeta todos. Bom, a primeira teoria é a chamada inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? A inflação de demanda, ela refere-se a um excesso de dinheiro em relação à produção. Por que excesso de dinheiro em relação à produção? Porque acontece a primeira ideia sobre a demanda. A demanda é o seguinte: a produção ela segue e é vendida pela oferta. Vocês viram que a curva de oferta segue um parâmetro e a curva de demanda também tem que se encontrar em um ponto. A gente chama isso de equilíbrio. Se existe mais dinheiro do que esse ponto, é claro que os ofertantes vão aumentar suas receitas de forma a quê? A lucrar mais durante essa diferença de período. Essa é a primeira grande ideia da inflação. A inflação, ela pode ser debelada, essa inflação de demanda, porque a gente chama de uma política de aperto monetário. Por que aperto monetário? Chama-se uma política fiscal rígida, ou seja, os tributos aumentam de forma a tirar esse dinheiro da economia e manter certo. Ou uma política monetária chamada contracionista. O que é contracionismo de política monetária? É pelos meios de pagamento que vocês viram, que é chamado de M1, M2, M3, M4, são os meios de pagamento. Os meios de pagamento de oferta de moeda, eu coloco menos moeda na economia. Então isso faz com que todo o sistema inflacionário, uma política contracionista retira o dinheiro da economia. Com isso, os ofertantes não conseguem colocar mais dinheiro no mercado. Bom, essa é a primeira e grande ideia. A segunda grande ideia é chamada inflação de custos. O que é uma inflação de custos? Bem, a inflação de custos é uma inflação que vem com choque adverso na oferta, principalmente nos ofertantes. Os ofertantes possuem insumos, vocês sabem que matéria-primas, que bens intermediários, são todos insumos para que os ofertantes consigam vender. Então, na construção civil, por exemplo, você tem pedras, areia, ferro, concreto, tudo como insumo para aquela construção. Em todos os setores nós temos esses insumos. O que acontece com esses insumos? Eles sofrem um choque abrupto, um aumento de preço de uma hora para outra. Isso inflaciona o mercado. Por quê? Porque o ofertante é obrigado a vender mais caro. Obrigado a vender mais caro. Lembre-se, o ofertante se torna. Nós tivemos um grande choque chamado de inflação de custos quando teve o choque do petróleo. Uma coisa chamada OPEP. Em 72, a Organização Mundial do Petróleo se reuniu os países produtores e aumentaram os preços do
petróleo. O que isso aconteceu? O que isso ocasionou? Ocasionou uma grande inflação no mundo todo. Por que essa inflação foi problemática? Porque essa inflação representava aquele agregado de custos que se crescia no mundo. A terceira forma de inflação é uma forma citada em alguns livros, que chama expectativas adaptativas da população. A população realmente, quando vê uma inflação passada, o ofertante faz o quê? Ele espera que no futuro tenha a mesma inflação. Então ele já se prepara para esse futuro incerto, aumentando os seus preços de futuro pelas taxas passadas. Isso a gente chama de expectativa adaptativa. Ela é em qualquer momento, pode ocorrer. As economias, quando vem uma inflação, as pessoas ficam preocupadas, porque a gente trabalha sempre pensando no futuro. E o último tipo é chamada inflação inercial. Esse é o pior tipo. Esse é o pior tipo de inflação e o Brasil passou muito tempo com essa inflação inercial. Na realidade, a inflação inercial é o quê? Ao formar balanço ao final do ano, as empresas o que elas fazem? Elas jogam nos preços dos produtos o valor da inflação passada, já projetando que o ano que vem terá outra inflação, então eu terei que me preparar. É de ano a ano. Isso o que significa? Os economistas costumam chamar isso de memória inflacionária. A memória inflacionária é quando eu me lembro do ano passado e eu jogo para o ano presente dizendo vai ter a mesma inflação e então eu tenho que me prevenir e já atualizo todo o meu balanço. Nós só conseguimos vencer esse tipo de expectativa inflacionária, que é uma inflação inercial, com o Plano Real. O Plano Real, ele criou uma moeda chamada UE, para quê? Para tirar da mente das pessoas a inflação inercial. Então a URV não faz que a gente não soubesse nunca o preço das coisas. Então ela tirava da mente das pessoas a inflação inercial. Então a gente passou a basicamente manter esse sistema. Bem, esses são os 4 tipos de inflação e eu espero que vocês gostem desse pequeno vídeo aí que eu estou preparando. Abraços a todos.